anos e logo serei pai. Acho que conseguirei fazer isso porque tenho um ótimo exemplo de que tipo de pai você não deveria ser. Sim, estou falando do meu próprio pai. Não estou dizendo que meu pai é um homem mau. Ele é marinheiro e só nos vemos 3 meses por ano. Ok, eu entendo que ele ganha dinheiro para que minha mãe e eu possamos viver bem, mas, mesmo assim, eu sinto a ausência dele. Você entende? Eu tinha inveja das outras crianças porque seus pais estavam por perto durante toda a sua infância. Eu passava a maior parte do tempo esperando meu pai voltar para casa e aproveitando os poucos dias que passávamos juntos. E recentemente, minha mãe e eu descobrimos que não éramos os únicos que esperavam meu pai voltar do mar. A última vez que meu pai estava em alto mar, sua viagem deveria terminar em um determinado dia, e ele deveria voltar para casa. Mas meu pai mandou uma mensagem dizendo que ele voltaria para casa alguns dias mais tarde, e não explicou o motivo. Foi estranho, porque antes disso, meu pai era sempre preciso com os dias. Ele estava sempre com pressa de chegar em casa para nos ver. Minha mãe e eu começamos a nos preocupar. Ser marinheiro é uma profissão perigosa, mesmo no século XXI. Ele poderia estar no meio de uma tempestade ou ter pego malária em um porto de um país distante. Além disso, ainda existem alguns piratas no oceano no mundo de hoje. Minha mãe e eu não conseguimos nos acalmar até que, uma certa manhã, ouvimos um carro chegar em nossa casa. Olhei pela janela e vi meu pai saindo do táxi. Viva! Eu corri para encontrá-lo, mas, então, um garoto que tinha cerca de 5 anos de idade saiu do carro. Aí meu pai disse que todos precisávamos ter uma conversa séria. Minha mãe e eu não entendemos o que estava acontecendo. Sentamos à mesa e meu pai começou a conversar. Muitos anos atrás, quando o seu navio estava em um porto nas Filipinas, ele conheceu uma mulher, e eles tiveram um caso. No mar, os marinheiros geralmente sentem falta de relacionamentos humanos regulares, você sabe. Então, um dia meu pai recebeu uma mensagem daquela mulher, e dizia que ela estava grávida. Meu pai não queria deixá-la sozinha, e ele se sentiu responsável pela criança. Desde então, sua vida era dividida em 3 partes. O mar, sua família nos Estados Unidos e sua outra família nas Filipinas. Mas algo terrível aconteceu. Aquela mulher ficou doente e foi levada às pressas para o hospital. Infelizmente, os médicos não puderam salvá-la, e meu pai esteve com ela até o fim. Depois teve o funeral, e meu pai precisava descobrir o que fazer a seguir. Se ele deixasse o menino lá, ele provavelmente acabaria em um orfanato, e ele teria dificuldades lá. Meu pai não podia deixar isso acontecer. Então ficou lá por uma semana, fazendo a documentação necessária para trazer a criança para os Estados Unidos. E aqui estão eles. Esse é o tipo de informação que você diz, meu Deus! E levou alguns minutos para que a gente a processasse. Meu pai havia tido outra família por 5 anos. Você sabe como é quando descobre que seu pai está mentindo para você há 5 anos? Não consigo nem imaginar como minha mãe se sentiu. Uma mulher que foi fiel a ele por todos esses anos. Ela obedientemente esperou na praia até meu pai voltar de suas missões. E agora descobriu que nos últimos 5 anos ele amava outra mulher. Claro que as discussões começaram. Meu pai estava sentado em silêncio e ouvindo tudo o que minha mãe gritava para ele. Ele entendia o que havia feito e agora tinha que lidar com as consequências. Eu não queria mais estar na mesma sala que ele. Então eu saí e sentei no sofá. Eu tentei até pensar sobre o que estava acontecendo. Quando olhei para cima, vi esse menino parado na minha frente. E ele estava assustado. O menino não falava inglês, então ele não entendia o que estava acontecendo e apenas cobriu os ouvidos com as mãos. Ele provavelmente pensou que éramos loucos, apenas gritando um com o outro. Senti pena dele, porque sou adulto e posso lidar com problemas familiares. Mas ele é muito pequeno e já passou pela perda da sua mãe. Eu queria acalmá-lo. Apontei meu dedo para mim mesmo e disse, Anthony, e você? Ele apontou para si mesmo e disse, Jenner. Então nós sorrimos um para o outro. E eu tenho que dizer, esse menino se parecia comigo. Temos o mesmo formato de rosto, olhos e sobrancelhas. Isso não era surpreendente porque, afinal de contas, éramos irmãos. Fiquei sentado com ele por cerca de 10 minutos, tentando acalmá-lo e explicar que tudo ia ficar bem. Quando voltei para meus pais, a briga havia acabado e minha mãe decidiu chutar meu pai para fora de casa. Obviamente, depois de descobrir isso, ela não queria mais viver com ele. Meu pai pegou as malas que ele nem havia desfeito, pegou o Jenner pela mão e saiu. Acredite, é muito frustrante ver sua mãe odiando seu pai. E é ainda mais frustrante saber que seu pai fez por merecer. Mas eu estava preocupado com outra coisa. E a criança? Minha mãe iria morar na casa. Então, onde eles morariam? E o trabalho? Meu pai trabalhou como marinheiro toda a vida. Ele não sabe fazer outra coisa.
Não sei porquê, mas estava preocupado com o destino desse menino. Talvez eu tenha sentido uma conexão com ele. Ou mesmo algum instinto de pai, eu não sei. Mas eu estava mais preocupado com ele do que com o divórcio dos meus pais. Enquanto o processo de divórcio estava acontecendo e meus pais lidavam com os documentos, meu pai costumava me pedir para dar uma volta com o Jenner. Levei-o ao parque, onde fizemos passeios e tomamos sorvete. Eu até ensinei algumas palavras em inglês para ele, mas toda vez que eu o levava de volta para casa, eu me sentia triste. Ele e meu pai estavam morando em um hotel, em condições totalmente inadequadas para uma criança. E apesar da barreira do idioma, ficou claro que o Jenner também não estava feliz em ter que ir morar lá. Um dia, perguntei diretamente ao meu pai, "O que você vai fazer com o Jenner?" E essa pergunta o deixou perplexo. Meu pai não parecia ter um plano. Então, eu decidi agir. Conversei com minha mãe e pedi que ela permitisse que o Jenner morasse conosco. Eu daria o meu quarto para ele, para que não fosse inconveniente. Mas o problema é que ela não queria morar com um menino que a lembrava todos os dias que seu marido a traiu. Foi uma decisão difícil, mas não culpa minha mãe. É compreensível. Eu o via como meu irmão e ela o via como um lembrete da infidelidade do meu pai. Portanto, nossa casa não era uma opção. Como meu pai não tinha ideia do que fazer e minha mãe se recusou a ajudar, tive a sensação de que eu era a única pessoa preocupada com o destino desse menino. E então, a decisão veio naturalmente. Fui ao meu pai e disse, "Escute, eu sei o que vamos fazer. Você assinará um novo contrato e irá navegar para trabalhar. E trabalhará 2 vezes mais que o suficiente para sustentar a criança. E eu assumirei a sua educação. Eu tenho algum dinheiro que estava economizando para um carro e alugarei um apartamento. Além disso, meu pai estará enviando dinheiro de qualquer maneira, então ficaremos bem." Então, sim, tudo aconteceu muito rápido e desajeitado, mas tudo bem. Meu pai passou fora basicamente a maior parte da minha vida e prometi tentar ser melhor que ele para esse menino. Como você reagiria se descobrisse que seu pai tinha outra família? E você seria capaz de assumir a responsabilidade pelo filho de outra pessoa? Me conte